Na opinião de vocês, quem merecia ganhar o jogo ontem? O Flamengo. O Flamengo? Mas você sabe que o resultado não foi injusto. Não, porque quando você cria... Porque analisar resultado. Porque a gente tá falando de um jeito que a gente viu o Inter ontem. Eu não vi o mesmo Inter ontem que eu vi em outros momentos muito bem. Eu não vi o mesmo jogo. Eu vi um Inter ontem... o Inter chutou uma bola no gol. O Inter foi muito diferente daquele Inter que a gente viu ser propositivo, pressionando Será alto. que não é porque jogou contra o Flamengo? Nós não vimos esse jogo ontem. Será que não é porque é contra o Flamengo, Não, no Maracanã, Diogo, um time forte? Evidente, Diogo. Evidente que pois é, porque tá analisando tem o resultado, tem que ver o jogo. Desculpa, Diogo, eu falei tudo menos o resultado. Não falei do resultado. Eu tô dizendo que o Inter teve que mudar suas características de jogo ontem. E fez bem? Não tô dizendo que fez mal, só que o Flamengo perde oportunidade. Não, o Flamengo tu perguntou depois do gol quem merecia ter ganhar o jogo. vencido. O Flamengo, ele jogou, na maior parte do jogo, ele jogou melhor. O começo do segundo tempo, por exemplo, o Flamengo vai super bem. Porque o Felipe Luiz, ele entende o que fez o Roger. Tu queria um Inter propositivo contra o Flamengo no Maracanã, no Rio de Janeiro, na abertura do Campeonato Brasileiro. Eu não queria nada. Eu só tô dizendo que este Inter, que o delay do futebol nacional tá vendo, não é o melhor Inter do Roger que nós vimos. Só isso que eu tô dizendo. Eu quero te dizer o seguinte, o Inter fez um jogo ontem extremamente estratégico. Estratégico foi o jogo do Inter. Tinha que ter perdido o jogo, Vaguinho. Fez tudo pra perder o jogo. Depois do gol, merecia ter... Tem 3 chances claras de gol do adversário. Tinha que ter ganho o jogo o Flamengo, pelo amor de Deus. Mas aí é que entra aquilo que a gente pode aí, ou vira a semântica, vira a filosofia, você em casa decide. Por exemplo, não vou fala trazer mal para o da Atlético. filosofia nem da semântica. De jeito nenhum. São coisas importantíssimas no mundo, ainda mais hoje. Eu, inclusive, prezo bastante uma e outra, e é por isso que eu vou defendê-las. Por exemplo, vamos trazer o Grêmio. Foi injusto o resultado? Não foi? Não foi. O Grêmio teve 2 chances, converteu as 2. O Atlético teve 10, desperdiçou 9. Isso é um problema do Atlético. Ele produz e não transforma a sua produção em gol, o resultado não é injusto. Vocês enxergam o futebol de forma muito diferente. Maurício Saraiva e César Cidade Dias. Se o César é um cara coerente, ele vai dizer aqui que o resultado justo para Grêmio e Atlético Mineiro era 7-1 para Atlético Mineiro. Aí tu tá vendo o futebol de outra maneira. Tu é que tá vendo. Eu não tô dizendo quem é que merecia isso. ganhar o jogo na Arena? O Atlético fez por merecer ganhar o jogo na Arena e jogou melhor. Quem tinha que ganhar o jogo? O Atlético Mineiro. Tá. O 7-1 é uma maneira simplória de ver futebol, quer dizer o seguinte, todas as oportunidades... Tu acabou de dizer que o Flamengo perdeu... O Flamengo perdeu 5 gols. Quando tu faz um gol, a lógica do jogo muda. A partir de cada movimento, a lógica do jogo vai mudando. Entendeu? Vai mudando a lógica do jogo. O Atlético não faz um gol. Tomar 5-0. Mas deixa eu propor a gente mudar o jogo. Eu propor a gente analisar os jogos. O Grêmio, por exemplo, o Grêmio, César. Não, só um pouquinho. Comparar atuações aqui de Grêmio Internacional, de Inter contra Flamengo e a atuação do Grêmio contra o Atlético Mineiro é um absurdo. Tu concorda com isso? Não concordo. Mas o que é comparar pra ti, só pra eu saber? Comparar não é equivaler. Atuações. Como jogou o Grêmio? Como jogou o Grêmio? Para um pouquinho, deixa eu... Comparar não é a mesma coisa. Comparar não é sinônimo. Comparar não é equivalência. Eu posso comparar Deus e o diabo e eu vou concluir que Deus é melhor. Então eu estabeleço o comparativo para ti. Entende? É isso a atuação do Grêmio e a atuação do Inter. Nós podemos comparar a atuação do Grêmio e do Inter. A gente vai concluir que o Inter foi melhor em alguns momentos, que o Grêmio foi bem pior em alguns momentos. Mas podemos comparar. Tu pode comparar um centroavante, um bom e um ruim. Tu não tá equivalendo. Mas eu tô te perguntando a tua opinião. Sobre? Qual delas? Do Inter ou do Grêmio? Não, eu quero estabelece o comparativo. Eu acho que não. Quem jogou melhor? O Inter contra o Flamengo ou o Grêmio contra o Atlético? Eu acho que o Inter jogou melhor porque o adversário é muito melhor e o Inter conseguiu em alguns momentos contrapor o que o Flamengo fez. Por exemplo, vou dar exemplos do jogo aqui, tá? O Inter começou com a linha de 5 lá e o Fernando. Queria bloquear o que o Flamengo faz de muito bom, que é a amplitude. O Wesley pelo lado direito, pelo lado esquerdo lá o Luiz Araújo, enfim, os caras que vêm por dentro. O Inter conseguiu bloquear isso. O Flamengo não tinha Gerson, não tinha Arrascaeta, fez uma linha de 3 na frente desses 5, conseguiu bloquear o meio. No começo do jogo, no primeiro tempo, o Flamengo tem duas finalizações e o Inter uma só, o seu gol praticamente. No segundo tempo, o Felipe Luiz, que é super inteligente, dá um nó no Roger daí. Troca o Michel de lado, faz o Michel entrar por dentro, sabe, faz alterações, adianta, solta o Alexandro, assim como já fazia com o Wesley. O De La Cruz, que foi muito mal no jogo, também é adiantado, e aí o Inter se perde ali na linha de 5. O Flamengo podia ter patrolado na primeira meia hora. Aí o Roger, entendeu?
tira o Vitinho, coloca o Thiago Maia, ele faz modificações, e aí o jogo volta a um equilíbrio. Concordo contigo. O Alan Patrick, inclusive... O Inter melhora no segundo tempo quando entra o Alan Patrick, inclusive, perde um gol. Mas tu entende? Então, assim, tu tem momentos. Agora, no Grêmio, eu não consigo ver o Grêmio, Omar, controlar o jogo em nenhum momento. O Grêmio não controla as partidas. Quando eu tô vendo lá, daqui a pouco o Grêmio tá sofrendo atrás, o goleiro tá fazendo uma defesa maravilhosa, tu não tem nem em alguns momentos controle do jogo. Olha, esses 20 minutos o Grêmio tomou conta do jogo. Ele tomou, o técnico inteiro tomou uma atitude, ele controlou a partida, ele não sofreu. Mas, Diogo, na metade do primeiro tempo, até o momento em que o Grêmio abre o marcador, o Grêmio não consegue, pelo menos, minimamente, controlar um pouco mais o Atlético, porque o Atlético caiu matando. O Grêmio teve sérias dificuldades no início. Deixou de tomar 1, 2, 3 gols. E passou um tempo, o Grêmio ganhou campo. E o Grêmio aí, Luciano, conseguiu ameaçar e fez gol. Já tem um recado aí, porque a casa, ela é sagrada. Para os times grandes, a casa é sagrada. Quando vem um outro grande aqui e simplesmente não toma conhecimento da casa do Grêmio, tem um alerta muito grande aí, César. O Galo começou a partida como se ele estivesse no Mineirão ou na casa dele, a Arena MRV. Foi uma expressão que eu usei na transmissão da rádio. Ele estava na Arena MRV. E um ímpeto que quem está sobrevivendo é o Grêmio. Só que é na casa do Grêmio. Sabe que eu vejo, só pegando a comparação, eu acho que o Inter jogou melhor do que o Grêmio, não estou dizendo isso. Para mim o Inter jogou melhor. O que eu coloco, e aí hoje esse episódio desses 2 jogos tem uma desmoralização, sabe de quem? Dos números. Os números, eles são desmoralizados exatamente pela nossa análise aqui. Nós entendemos que o Inter foi melhor do que o Grêmio na comparação, tá? O Grêmio teve contra si 19 oportunidades ou conclusões do Atlético, o Inter teve 16. O Grêmio teve o Atlético teve um pouco mais de 60% de posse de bola, o Flamengo teve um pouco mais de 60% de posse de bola. O Grêmio concluiu 13 vezes e o Inter concluiu 5 vezes. Mas só um pouquinho, César, tu não pode... Esse tipo de comparação de números, tu não pode desconsiderar ambiente. Olha onde o Inter jogou. O Inter jogou contra o Flamengo no Maracanã, contra o melhor time do futebol brasileiro. Vaguinha, aí o número não vale, César, desculpa. Mas vem cá, gente, o que eu disse? O que eu acabei de falar? Eu desconfio, Vaga, que ele estava concordando com você. Não, eu estava falando o seguinte, este episódio desmoraliza os números. O número sem dando contexto, o número sem contexto. César, eu te conheço, César. Tu tá estabelecendo um comparativo para dizer que o Inter chutou menos que o Grêmio. Acho que eu não te conheço. Desculpa, Vaguinho. Eu te conheço há muito tempo. Não tá difícil, porque tu me conhece e não me escuta. Aí é um horror. Tu não sabe o que eu tava dizendo. A DR tá violenta entendeu? hoje. Aí tá difícil. A DR tá forte hoje. Tô falando outro assunto. Enquanto a bancada se resolve, uma coisa importante, César, me depois parece... eu queria analisar, Maurício, queria que você analisasse algumas individualidades do Inter também. Do Inter? Do Inter. É que, como o Internacional tem um trabalho coletivo melhor que o do Grêmio, mesmo a individualidade que não funciona tanto, ela fica diluída. Não acontece algo de você, o Internacional hoje perdeu o jogo porque este jogador aqui foi muito mal. O trabalho coletivo esconde isso quando acontece. O que eu quero concordar com o Vaga é que, no contexto de você abrir o campeonato contra o melhor elenco da América Latina, na casa deste elenco, que jogou com 11 sem Arrascaeta, Gerson e um centroavante, que ele só terá em abril, que é o Pedro, o Internacional consegue estrategicamente trazer um ponto onde o resultado é melhor que o seu desempenho. Mas se você trouxer para cá, para o jogo do Grêmio, o último lance da partida é o Guilherme Arana dentro da pequena área cabeceando para fora. O Grêmio tinha tomado 1-2, tinha cansado, não havia um único jogador capaz de reter a bola do meio para frente, porque nem Monsalvo nem Cristaldo entraram. Então a aposta do Quinteiros foi: vamos nos defender, vamos orar e vamos contar com o Thiago Volpi. Deu certo no resultado. Se você não souber por que ganhou, e justiça se faça, o Quinteiros no pós-jogo deu uma entrevista reconhecendo toda a superioridade do Atlético, o Grêmio pode melhorar contra o Ceará. Se uma coisa, Maurício, mas eu acho que aqui, Luciano, acho que era o que o Wagner ia falar. Se tem um elogio que a gente tem que fazer pro técnico do Grêmio até agora, é que eu não lembro, e eu vou somar o tempo que eu fiquei em São Paulo, tá? Eu não lembro de alguém que responda todas as perguntas na coletiva. Ele vai muito bem na coletiva, eu gosto. É impressionante. Teve uma pergunta de um colega que estava lá, que ele pergunta sobre por que você tirou o César, perguntou de Cuejar, por que ele não está relacionado, e pergunta de Monsalve e Cristaldo. Isso. Ele joga limpo com o torcedor. E ele diz, o Cuejar estava bem, treinando bem, sentiu uma lesão, um desconforto muscular, resolvemos protegê-lo. E os dois do meio, eles não estão fazendo o que eles têm que fazer,
E eu entendi que para esse jogo eles não tinham que jogar. E ele vai além, na leitura do jogo, ele disse, olha, eu não tô satisfeito com o meu time. Eu acho que eu tenho uma discordância porque ele volta e lembra o Grenal. Ali e ele diz que o dele. Inter foi melhor só em 20 minutos no Clássico Grenal e foi por aí. Eu acho que ele Embora não entendeu... seja direito dele ler dessa maneira, mas é só dele. Enfim, eu acho que ele não entendeu a roda que ele tomou nos 2 Clássicos Grenais. Eu acho que ele não entendeu ainda. No segundo ele não tomou. Não tomou porque o Inter não quis. Só por isso. Porque o Inter não quis. Não, explica pra ele, porque ele não fala da próxima. Que aí tu diz assim, o Inter não quis te dar a roda. Não, eu adoro que ele fale sobre o Inter. Isso, só que ele... É uma referência pra ele, o Inter. Essa mensagem subliminar do jogo contra o Inter, que o Inter não quis dar uma roda, é bom explicar pra ele não pagar vale. Basta entender o regulamento da competição, analisar as diferenças de um time para o outro e saber que o Inter não quis jogar pra fazer 3 no Grêmio no Beira-Rio. Isso, mas deu a roda ou não deu? Deu a roda ou não deu? O segundo jogo foi administrado. Foi administrado, não deu roda. Primeiro essa foi. Pergunta é muito ampla. Essa pergunta é um pouco perigosa. Deixa eu só lembrar o seguinte... Agora já é. O recorte tá pronto. Deixa eu lembrar.